prática, meu nome é Najana. Então a gente vai trabalhar hoje com o conceito de histologia. Na verdade, vamos trabalhar apenas 3 tecidos: o tecido epitelial, o conjuntivo e o muscular. Antes de começarmos com a nossa aula prática, vamos dar uma breve relembrada de como são esses tecidos. Olá, pessoal do segundo ano! Então, a gente vai estar aqui na nossa primeira aula prática, certo? E antes de começar a aula, a gente vai ter uma breve introdução de conceitos, né? Relembrando aí, mais ou menos, as características de 3 importantes tecidos que vocês estão vendo em histologia. Então, nós temos aí tecido epitelial, tecido muscular e o tecido conjuntivo, certo? A gente vai trabalhar algumas características para vocês relembrarem, para então a gente fazer nossa aula prática, beleza? Então, vamos começar com o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é caracterizado principalmente por ter células muito conectadas. Elas são tão conectadas que toda a nutrição dela não é feita por vasos sanguíneos, então não há vasos sanguíneos nesse tecido, por isso ele é chamado de avascular. A nutrição delas são feitas principalmente aí pela difusão, onde você tem a passagem de nutrientes de uma célula para outra mesmo. Por elas terem essa característica de serem justapostas, ou seja, muito conectadas, tá? O tecido epitelial ele também é caracterizado por ter uma ou mais camadas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Os que possuem uma camada só são chamados de tecido simples, né? Tecido epitelial simples possui uma camada de célula. Essa célula, pessoal, pode ser de qualquer jeito. Ela pode ser pavimentosa, ela pode ter qualquer formato. Ela pode ser cúbica, pode ser cilíndrica, pode ser colunar, pode ser diversos formatos. E também possui várias camadas. Então, quando ela tem várias camadas, nós chamamos de estratificado. Então, pode ser estratificado pavimentoso, se ela tiver o formato de pavimentosa. Pode ser o estratificado cúbico, que são várias camadas de células cúbicas. O pseudoestratificado. O pseudoestratificado já é uma característica de quando ele tem células de tamanhos diferentes, certo? E aí, quando você olha pelo microscópio, aparenta ter várias camadas, mas na verdade é uma camada só que tem células de diferentes tamanhos, tudo bem? E temos alguns que são de transição, que tem vários tipos de formatos de células diferentes e camadas diferentes, tudo bem? Então, onde a gente vai ter tecido epitelial? Principalmente na epiderme, né? Ele serve aí como proteção, como revestimento, não só da epiderme, mas de órgãos e vasos também, certo? E ele tem uma outra função importantíssima, que é a secreção através das glândulas, tá? Então, o tecido epitelial também forma as glândulas, que vão secretar substâncias para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade, que são aí as glândulas exócrinas, ou vão liberar as suas secreções para dentro da corrente sanguínea, chamadas de glândulas endócrinas, certo? Então, ele tem essas funções de revestimento, proteção, secreção e absorção, beleza? Bom, o tecido muscular, ele já é um pouco diferente. Ele tem aí células alongadas, né? Células que têm a capacidade de se contrair devido às suas fibras musculares, que podem ou não conter estrias, certo? Então, aqui a gente tem 3 tipos de músculo. Então, nós temos aí o músculo liso, que é esse músculo que vai formar os órgãos, né? Temos o músculo cardíaco, o nome já diz, que vai formar o coração, então ele é estriado, o liso não tem estria, e o músculo junto ao esqueleto, que é esse músculo de movimentação, né? Onde a gente tem tecido muscular estriado também, tá? Que vai formar aí nossos músculos perto do esqueleto. Então, a função do tecido muscular é basicamente contrair, fazer os movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos onde você tem no esôfago e no intestino, que faz a movimentação do bolo alimentar, né? E ele também vai fazer o pulsar de uma artéria, é para isso que o tecido muscular serve, ele tem essa capacidade de se contrair, certo? O tecido conjuntivo já é um megatecido. O tecido conjuntivo ele é enorme, ele tem células muito diferentes, células bem separadas, é isso que caracteriza o tecido conjuntivo, né? Possuindo aí muito material extracelular, possui várias fibras e é altamente vascularizado.
tanto que ele serve de apoio, né, de suporte para outros tecidos, como, por exemplo, o tecido epitelial, certo? É daí que vem, ele tem muita corrente sanguínea que vai passar por ele. Então, onde ele vai acontecer? O tecido conjuntivo, ele pode acontecer no sangue, ele é o sangue, é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo. As cartilagens também é um tipo. O nosso tecido adiposo, que serve como reserva nutricional, né? E isolante térmico também é um tipo de tecido conjuntivo. E nós temos os conjuntivos que a gente chama de propriamente dito, que são esses que ficam preenchendo outros tecidos que ficam entre órgãos. Então, quando você pega aí na sua pele, você puxa a pele, você sente não só o epitelial, como também o conjuntivo, certo? Então, ele ocorre nos tendões, ossos, sangue, cartilagem, vai fazer esse papel de preenchimento. As funções importantes que ele tem, né? Como cada um desses tem um tipo de função, o tecido conjuntivo também tem várias funções devido a essas várias células que ele possui. Nós temos aí nutrição de tecidos, como o epitelial, de suportar, né, de absorção de impactos mecânicos, como ocorre aí com os tendões e os ligamentos, né, fazer a defesa do corpo através do sangue, reserva energética através do adiposo. Então, o tecido conjuntivo ele é muito vasto e diferente, tá, pessoal? Então, é isso. Aqui são os nossos tecidos principais que a gente vai observar em lâminas no laboratório na nossa prática. Vamos lá para ela? Bom, pessoal, agora que vocês já sabem, eu vou apresentar antes para vocês o microscópio. Uma apresentação bem breve, só para vocês lembrarem como é que se utiliza. No microscópio nós temos essas duas primeiras lentes, que são as lentes oculares. Temos aqui essa base, onde a gente vai colocar nossa lâmina, certo? Aqui, por exemplo, já tem uma. E nós temos aí a fonte de luz, as lentes que vão fazer o aumento, né? Então, a gente tem aqui vários graus para aumentar e a gente conseguir enxergar o que está fixado na lâmina, certo? Aqui a gente vai ajustar o foco tanto movimentando a mesa como um foco bem fino, que é a partir desses botãozinho menor. E nossa lâmina vai encaixada aqui, ó. Ela vai encaixada aqui onde a gente tem a fonte de luz, né? Então, a luz vai passar pelo material que está cortado, muito fino, e a gente consegue observar por contraste aqui esse material. Tudo bem? Então, vamos lá? Então, pessoal, aqui é como se vocês estivessem olhando dentro do microscópio, tá? Lá naquelas lentes oculares. E aqui está no aumento 4 vezes e mostra um epitélio escamoso de uma única camada. Tá? Então, vocês vão ver aqui no aumento 4 vezes a geral da célula e agora aqui, né, onde a seta está apontando, vocês podem ver a camada de epitélio pavimentoso, né, escamoso que tem aí. Então, são essas células epiteliais bem conectadas que ficam aí na borda aí desse tecido. Então, lembrar que no epitélio elas têm essas células que são justapostas, bem conectadas, né? Então, pessoal, aqui já temos um epitélio colunar pseudoestratificado, aqui no aumento 4 vezes para vocês verem o corte da lâmina, como é que foi feito, né? Então, você vê aí um corte desse epitélio. Já no aumento 10 vezes, você consegue ver exatamente como que é esse pseudoestratificado, que é aquele onde parece ter uma estratificação, mas na verdade é uma camada só de células, com células de tamanhos diferentes, por isso tem essa aparência de ter mais camadas, tudo bem? Mas é uma camada só, por isso o nome pseudoestratificado. Essa lâmina já é uma lâmina bem interessante, que é um corte do estômago de mamíferos e no aumento 4 vezes, né? Então, aqui eu quero que vocês observem como que o epitélio, além de ter a capacidade de revestir, ele também pode, sim, formar glândulas. E o estômago é geralmente formado por muitas glândulas, né? Essas glândulas que produzem aí um suco gástrico para auxiliar na digestão de proteínas, né? Então, é bem bacana, no aumento 10 vezes vocês conseguem ver melhor ainda. Esse aí onde a seta está apontando é justamente as glândulas formadas, né, por esse tecido epitelial. Então, ela tem essa aparência mesmo, essas bolsinhas, né? Então, você vê os núcleos das células
roxinho, circundados aí, formando sempre uma bolsinha de produção de secreção, né? Essa já é uma lâmina de músculo liso, no aumento 4 vezes. Então, lembrando que o tecido muscular, ele é feito aí por estrias, né? No caso do músculo liso, não há essas estrias. Então, você vê no aumento 4 vezes o tamanho do corte. E aqui eu não tenho estrias, eu tenho células alongadas, como você pode ver no aumento 10 vezes, células bem alongadas e fusiformes, certo? Então, é essa característica do músculo liso, ela tem essa contração involuntária, ele possui uma velocidade de contração lenta comparada aos outros tecidos musculares. Essa lâmina, pessoal, é uma lâmina de uma artéria e de uma veia e é bem bacana. Ali você consegue ver a artéria, onde ela tem uma parede muscular lisa, bem mais espessa do que a da veia, né? Você consegue ver aí nesse corte aí, nesse aumento 4 vezes, essa diferença. No aumento 10 vezes, você vê exatamente onde a seta está apontando, é o tamanho de tecido muscular liso que essa veia vai ter, né? Então, você vê que a parede aí, esse rosa mais escuro, onde a seta consegue apontar, é bem menor quando comparado. E isso explica-se devido à pressão de sangue que é passada aí. Na artéria, como vocês podem ver agora, ela tem uma parede bem maior devido à pressão de sangue que necessita passar por aí, que é muito maior do que na veia. Por isso, essa diferença entre a parede muscular de cada uma, tá? Na veia é bem mais fina, como vocês podem ver. Essa já é uma lâmina de tecido conectivo ou conjuntivo, né, de um mamífero. Aqui é no aumento 4 vezes, para vocês verem o corte. Lembrar que o tecido conjuntivo, ele tem 2 tipos, esse aí é o propriamente dito, né, aquele que serve para preenchimento. Então, ele pode ser frouxo ou denso, tá? Nesse caso, vocês estão vendo aí um tecido conectivo denso. No aumento 10 vezes, onde a seta pode estar apontando ali, você vê como essas células estão organizadas, que elas são bem mais distantes umas das outras quando comparado ao epitelial, tá? Então, ele possui uma vascularização bem maior e já é um tecido de preenchimento, beleza? Aqui você vê um corte de um tecido cartilaginoso, né? Um tecido aí conjuntivo, é dentro dos tecidos conjuntivos, servem para amortecer os impactos mecânicos. Então, no aumento aqui 10 vezes, você consegue ver os condrócitos, que são essas células que compõem o tecido cartilaginoso, que é cheio de fibras, principalmente fibras colágenos para amortecer os impactos, né, participantes aí no disco intervertebral, entre outras partes. Essa última lâmina, pessoal, é de tecido sanguíneo, né, no aumento 4 vezes, que é também um tipo de tecido conjuntivo. Eu não coloquei todos os tipos, só para mostrar alguns tipos de tecido conjuntivo. E aí você vê o que é bacana, né, que o tecido sanguíneo, ele é feito de células aí de glóbulos vermelhos, são os eritrócitos, e também possui glóbulos brancos que não dá para ver nesse corte, né, que são vários tipos, os leucócitos, eosinófilos, basófilos, entre outros. Então, é só para mostrar como é que é esse tecido sanguíneo, que é bem interessante no transporte de oxigênio e gás carbônico. Bom, pessoal, agora depois da aula prática, que tal a gente colocar um pouco desse conhecimento em ação, né? Vamos lá? Bom, aqui está uma lâmina de um tecido, né? Essas imagens são todas do laminário da Universidade de Brasília, do professor Sacha Brown. E aí eu queria perguntar para vocês, que tipo de tecido é esse? Pensando nesses 3 tecidos que nós estudamos, certo? Vamos lá? Então, responda. Qual é o tecido que a seta está apontando? Gabarito. Para quem respondeu, tecido conjuntivo, parabéns. A gente consegue ver cada bolinha dessa aqui, como eu já disse, são os núcleos das células, né? Então, eles estão bem espalhados, o que mostra que é um conjunto, um tecido conjuntivo, certo? Próxima lâmina.
Qual é o tecido apontado na seta? Gabarito. Tecido conjuntivo adiposo. Lembrando que a célula adiposa ela é uma célula que fica no microscópio bem em branco, assim, né? Ela fica bem preenchida aqui de gorduras e lipídios, tá? Então, por isso ela fica nesse aspecto. Então, tecido conjuntivo do tipo adiposo. Muito bem. Próxima lâmina. Aqui tem duas perguntas, tá, pessoal? Essa daqui da seta vermelha, perguntando qual é o tipo de tecido, e esse aqui, perguntando qual é o tipo de glândula. Então, vamos lá. Qual é o tipo de tecido e o tipo de glândula que está sendo mostrado aqui? Gabarito. Muito bem para quem colocou tecido epitelial glandular, né? Já deu uma dica aí, é uma lâmina de uma glândula salivar, então é um tecido epitelial, certo? E o tipo de glândula que está aqui é exócrina, né? Pois se trata de uma glândula salivar, certo? Era assim que você ia entender se era exócrina ou endócrina, é aquela que libera sua secreção para uma cavidade externa, certo? E não para o sangue. Próxima lâmina. Qual é o tecido? Gabarito. Muito bem para quem colocou tecido ósseo, né? O tecido ósseo ele é super compacto, assim, né? E ele tem essas pequenas osteoclastos, são essas células do tecido ósseo presentes aí. Tudo bem? Próxima lâmina. Qual é o tecido? Gabarito. Tecido muscular, né, pessoal? Então, ele tem aqui as estrias bem formadas, é um tecido de um osso longo, né, provavelmente aí um fêmur. Então, você tem aí uma parte muscular desse tecido, que é o tecido muscular estriado esquelético. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!